Olá, essa é a nossa aula de número 2 e nessa aula nós vamos estudar os mananciais, as unidades de captação e de adução de água. As unidades de captação e de adução de água, elas estão presentes na etapa de obtenção de água bruta. No caso, a unidade de captação é responsável por captar água do manancial e a unidade de adução de fazer o transporte de água entre as unidades do sistema, né? Vale observar que a adução ela pode ser de água bruta e essa adução de água bruta aqui faz parte da etapa de obtenção de água, mas também pode ser uma adutora de água tratada, que já faz parte de outras etapas do sistema. Os mananciais podem ser de dois tipos: os mananciais subterrâneos, que normalmente são aquíferos, que são mananciais profundos, que podem ser do tipo confinado ou semi-confinado, localizados mais abaixo na subsuperfície do solo, e os lençóis freáticos são localizados mais próximos à superfície. E os mananciais também podem ser superficiais. No caso, esses mananciais são os rios, as barragens e os lagos. E como fazer a seleção de um manancial para que. Pra, vou só cortar aqui. E como fazer a manutenção e como fazer a seleção de um manancial para ser utilizado no meu sistema de abastecimento de água? Bem, alguns fatores são importantes na hora de fazer essa decisão. No caso, a quantidade de água disponível no meu manancial, quer seja ele superficial ou subterrâneo, a quantidade da água e o custo de tratamento, na verdade, a qualidade da água e o custo de tratamento, e esses dois fatores estão diretamente ligados. Quanto mais comprometida é a qualidade da água que eu vou captar, maior tende a ser o custo do tratamento dessa água e o custo de captação e de transporte da água. Esse custo está relacionado com a distância do manancial que eu vá realizar a captação do local de abastecimento ou relacionado com a profundidade, no caso de mananciais subterrâneos. Bem, uma observação. A contaminação dos mananciais próximos às cidades impacta na seleção desses mananciais próximos, adjacentes às cidades. Isso porque é, quanto mais comprometido está um manancial, maior é o risco de não se conseguir tratar, de adequar essa água aos padrões de consumo. Nesses casos, por muitas vezes, os municípios selecionam então mananciais mais distantes aos núcleos urbanos, tendo em vista a preservação de onde a água será captada. Uma segunda observação é que a seleção dos mananciais de captação de água é uma etapa fundamental no estudo de concepção do sistema, porque dependendo de qual manancial seja selecionado, essa escolha impactará completamente todo o horizonte de operação desse meu sistema, tanto do ponto de vista de qualidade da água, da tecnologia de tratamento que eu irei utilizar, quanto da energia elétrica necessária para o transporte da água. Alguns fatores afetam a quantidade de água desses mananciais. No caso dos mananciais superficiais, que estão diretamente relacionados com o regime de chuva de uma bacia hidrográfica, os fatores que impactam são a área e o relevo da bacia de contribuição, as condições da superfície geológica do solo, a constituição geológica desse subsolo, o clima. Quanto mais chove nessa bacia, maior tem de ser o volume disponível para captação. A existência de obras de controle, por exemplo, se existir uma barragem a montante, essa barragem impacta no volume disponível de água a ser captado e a utilização da água montante do local de captação. Se eu tenho um outro grande usuário de água que faz uma captação a montante do local que eu selecionei para fazer a captação do meu sistema, essa captação desse outro usuário vai impactar no volume de água disponível para o meu sistema, para a captação do meu sistema. No caso dos lençóis freáticos, geralmente a quantidade de água é pequena, não é suficiente para abastecer
uma família, um pequeno grupo de famílias, geralmente sendo utilizado em áreas rurais. E os fatores que impactam os aquíferos, na verdade, a água disponível nos aquíferos depende diretamente das características do subsolo. E os fatores que afetam, então, a qualidade da água desses mananciais. No caso dos mananciais superficiais, o grau de ocupação da bacia de contribuição. Quanto mais é ocupada essa bacia, maior tende a ser o lançamento de esgoto inadequado, o lançamento de resíduos nos corpos d'água, e isso impacta a qualidade da água. A prática de atividades potencialmente poluidoras da água, como essas que eu já citei, o lançamento de esgoto sem tratamento, o lançamento de resíduos sólidos nos canais, isso tudo impacta na qualidade da água, tá? E a existência de lançamento de esgoto a montante desse manancial. Por exemplo, se eu selecionei um determinado rio para fazer a captação de água e a montante do fluxo desse rio tem uma cidade vizinha que lança o seu esgoto sem tratamento nesse manancial, isso vai impactar então a qualidade da água que eu irei captar para o meu sistema de abastecimento de água. No caso dos lençóis freáticos, a água que infiltra, a água da chuva que infiltra, impacta diretamente na qualidade da água do lençol freático, a proximidade com fossas construída normalmente nos quintais das casas também pode poluir, pode contaminar essa água, e a entrada de água da chuva também nesses lençóis freáticos. E já os aquíferos têm pouca exposição à contaminação humana em razão da profundidade onde esses aquíferos estão localizados, da existência de camadas de confinamento desse manancial que impedem que a água contaminada chegue até esse manancial. E a unidade de captação de água é a etapa do sistema de abastecimento de água que tem a função de retirar a água do manancial e disponibilizar essa água para uma estação elevatória ou para um canal de adução que vai fazer esse transporte, o transporte dessa água para as unidades seguintes. E essa unidade é um conjunto de estruturas e dispositivos construído para retirar a água desse manancial onde está instalado e possibilitar então o bombeamento ou o transporte dessa água por gravidade. Bem, nós temos alguns tipos de captação de água superficial. Nós temos, por exemplo, a captação de água direta ou a fio d'água. Essa captação é utilizada quando o meu manancial de captação ele tem vazão e nível de água suficiente para instalar a minha tomada d'água, a minha tubulação de sucção. É como mostrado nessa figura. É instalar diretamente a tubulação de sucção dessa elevatória no manancial. Outro caso é a captação com barragens de regularização de nível. Esse tipo de captação é utilizada quando, apesar de um manancial ter vazão suficiente, o nível de água é suficiente. Então, é utilizado uma pequena ou uma média barragem para elevar o nível dessa água. Então, eu consegui instalar a, a minha unidade de bombeamento para fazer essa captação. O outro tipo são captações com reservatórios de regularização de vazão. E nesses casos ocorrem quando tanto o nível quanto a vazão de água são insuficientes. Por isso é necessário que se crie um reservatório para que seja armazenado um volume de água tal que se possa então realizar a captação. Esse é o caso de lagos artificiais de acumulação, como exemplificado nessa foto. E também a gente tem as captações não convencionais, que são as captações que utilizam fontes de energias não convencionais, como é o caso do carneiro hidráulico, que usa transientes hidráulicos para fazer a elevação da água de nível inferior ao nível superior, e o caso também de rodas d'água, que utiliza também a força da água para fazer essa elevação da água que eu quero transportar. A captação ela pode ser constituída por algumas partes. Algumas dessas partes são essenciais, sempre haverão na minha unidade de captação, e outras são partes seletivas, que podem ou não haver na minha unidade de captação. Caso a tomada d'água é uma parte da captação que sempre haverá
nessa unidade. Essa tomada d'água pode ser desde uma simples tubulação inserida no manancial, pode ser também uma caixa de tomada d'água, ou uma caixa de derivação, ou um poço de derivação instalado próximo ao meu manancial para então fazer a retirada da água do manancial e disponibilizar para um elemento seguinte, que pode ser uma estação elevatória, uma tubulação que transportará essa água para uma próxima unidade. Nós também podemos ter a barragem, que tem o objetivo de elevar o nível de água. Também a gente pode ter, e é bom que sempre haja dispositivos para reter materiais sólidos, materiais grosseiros presentes na água, que é o caso do gradeamento, o caso de peneiras, instaladas de modo que esse material sólido seja retido e não chegue nos elementos seguintes, como a estação elevatória de água. E dispositivos para controle da entrada de água. Às vezes é utilizado na necessidade de uma manutenção, a limpeza de algum componente da minha captação. Então, é feita então a barragem da entrada dessa água para que a limpeza então seja feita. Eu escolhi então o manancial onde eu realizaria a minha captação. Mas em qual parte desse manancial então eu devo instalar essa minha unidade de captação? E a seleção desse local tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração na hora dessa seleção, como os possíveis custos de desapropriação, caso hajam moradores nessa região, residências ou algum outro tipo de ocupação, é necessário que sejam desapropriados, se for, no caso, selecionado essa área, e essa desapropriação tem um custo. Ou seja, por muitas vezes os gestores não escolhem áreas que é necessário haver desapropriação, só se não houver alternativa. Outro fator é a distância da captação da estação de tratamento. Essa distância tem um impacto tanto na implantação da unidade de transporte, da adutora de água, quanto no consumo de energia elétrica ao longo da operação desse sistema. A necessidade ou não de estação elevatória. Caso o município, uma localidade, tenha a possibilidade de fazer a captação e não utilizar a estação elevatória, isso pode ser visto com bons olhos, visto que não haverá o consumo de energia elétrica nesse tipo de captação. No caso de se escolher uma captação com estação elevatória, então tem que se verificar se há disponibilidade de energia nesse local. Normalmente, as áreas de captação de água não são próximas às áreas urbanas, principalmente de captação superficial, e como a captação é alocada em áreas distantes, é necessário identificar se há como chegar energia no local de instalação da captação. E a facilidade de acesso a essa unidade de captação, visto que periodicamente é necessário ser realizado algum tipo de manutenção nessa unidade. E para que a manutenção seja feita, é necessário que os funcionários da concessionária cheguem até a captação. Então, para isso, é necessário que haja uma facilidade de acesso nessa unidade. Quanto à captação subterrânea, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. No caso, o grupo A, que é composto por cacimbas, poços rasos, cisternas e poço Amazonas. E todas essas unidades são representadas por esse pequeno poço, essa cacimba, que tem uma profundidade pequena, e o grupo dos poços tubulares profundos, que podem ser poços em rochas consolidadas, poços mistos, poços no Guarani ou poços artesianos e poços sedimentares. Os poços subterrâneos eles são constituídos por algumas partes importantes que valem a pena serem citados. No caso, é constituído por revestimento, que é essa instalação feita, que é essa parede onde o poço é inserido. Nós temos a cimentação, que é essa parcela que é justamente instalada para que não haja entrada de água para contaminar a água do manancial que será captada. O filtro, que são pequenas ranhuras na tubulação de sucção.
o pré-filtro, que são esses elementos colocados justamente para inibir a passagem de sedimentos, e a laje de proteção sanitária, que deve ser instalada após a completa instalação do poço, e também tem essa função de proteção sanitária. As adutoras de água aproximam unidades que seguem a captação, e elas são grandes tubulações ou canais utilizados no transporte de água em diversas partes do sistema de abastecimento de água. Nós temos a adutora entre a unidade de captação e a estação de tratamento de água. Essa é uma adutora de água bruta. E nós também temos uma adutora entre a estação de tratamento de água e os setores de abastecimento. E aí essa é a adutora de água tratada. Aqui nessa foto a gente tem ilustrado então uma adutora tubular, e nessa foto ao lado direito nós temos uma tubulação, uma adutora do tipo canal, que é uma adutora que segue por um canal de superfície livre, o escoamento por gravidade. Provavelmente aqui vai seguir ou para a ETA ou para um largo de armazenamento, tá? Bem, as adutoras podem ser classificadas quanto a natureza da água que está sendo transportada por essa adutora. No caso, a adutora de água bruta é a adutora que faz o transporte da água captada até a ETA, e a adutora de água tratada, que faz o transporte da água que sai da ETA já tratada até os setores de distribuição. Outro tipo de classificação das adutoras é quanto à energia utilizada para o escoamento. Outro tipo de classificação das adutoras é quanto à energia utilizada para o escoamento. No caso, nós temos as adutoras por gravidade, em que a água escoa nessas adutoras sob a ação da gravidade. Essas adutoras podem ser de superfície livre ou não. É, E nós também temos as adutoras por recalque. Nessas adutoras são utilizadas estações elevatórias e são transportadas sempre em condutos fechados, e a pressão que essa água transportada está submetida é sempre maior do que a pressão atmosférica. E também existem as adutoras mistas, em que parcela dessa adutora é por recalque, é por conduto forçado, e parcela dessa adutora a água escoa então por gravidade.